Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Programação. Hoje eu vou começar a postar para vocês algumas tags específicas do HTML, ou o HTML5. Eu vou passar para vocês passo a passo de como construir um site. E para isso a gente vai precisar de alguns comandos. E esse comando é o HTML5. Vamos lá? Para iniciarmos, pessoal, vocês vão poder utilizar alguns editores em HTML. Tá? O que eu mais utilizo hoje é o Notepad++, mas nós temos o Dreamweaver, temos até o próprio bloco de notas do próprio Windows e tem também os editores próprios do Linux. Okay? Mas o padrão que eu utilizo e que é fácil de manipulação e até as configurações dele é o Notepad++. Ele é gratuito e me ajuda muito na hora de desenvolver. Eu não preciso de programas específicos em desenvolvimento. O próprio Notepad++ já vai lhe ajudar. Beleza? Então vamos aos comandos e a abertura do Notepad++. Esse daqui é a cara do Notepad++. Nós temos uma estrutura básica, perfeito, um editor básico e do lado esquerdo você vai ter alguns códigos que você vai publicar. Nesses códigos você vai sempre salvar ele como .html. Essa extensão é do nosso HTML, ou HTML5, que é hoje da versão 2019-2020. Beleza? Então os primeiros passos que a gente vai tomar é o quê? A criação da página. A criação da página se chama HTML. Então sempre iniciando com sinal de menor, digitando HTML, sinal de maior. Vejo que no meu Notepad++ ele ficou com uma cor diferenciada, porque ele é uma tag de programação, uma tag de HTML, certo? O HTML não é uma linguagem de programação. Ele é simplesmente um editor de páginas. Ele só vai mostrar o layout da sua página. Ele não tem nada de programação. Nos próximos vídeos que a gente for criar, a gente vai utilizar o JavaScript, jQuery, o PHP, que é uma linguagem de programação, e o JavaScript também pode ser considerado como uma linguagem de programação. E fazendo isso, você pode até incorporar um banco de dados em cima disso, perfeito? Então, o básico hoje vai ser o HTML, o HTML5. Nós temos uma tag. Esse sinal de menor e sinal de maior é para a abreviação de uma tag específica. Então, como o HTML é uma página, você sempre vai ter que fechar ela. Então, nós temos o HTML. Para fechar, nós colocamos a barra HTML. Na sequência, nós temos o red. O red é esse cabeçalho é onde você vai colocar todas as validações, como por exemplo, os links em JavaScript, os links em jQuery, os links em CSS, né, que é a estruturação de codificação de layout, tá? Então você vai colocar tudo isso dentro do red, que é o cabeçalho. O body, também iniciando com sinal de menor e sinal de maior, e fechando lá no final o body também. Então aqui vamos colocar aqui um comando que significa comentário, tá? Ele não vai aparecer na hora de executar a tua página. Então aqui a gente poderíamos colocar assim, cabeçalho da página. E vamos fechar esse comando. Então esse comando aqui em HTML é comentário. E vamos colocar aqui corpo da página. E vamos fechar. Então nós temos aqui o corpo e temos o cabeçalho. O cabeçalho no momento a gente não vai utilizar. Vamos utilizar o body. O body é tudo aquilo que você for colocar e você quer que seja visível dentro da sua página.
Perfeito? Então vamos colocar um texto. Tá aqui, ó. Bem-vindo ao viver de programação. Eu vou salvar e eu salvei ele como index.html. Por que index.html? Todo desenvolvimento e todo servidor que vai executar essas páginas, por padrão, ele executa o index como padrão, ou default.php, default.html, default.asp, ou index.html, index.php, index.asp. Então ele não precisa ser colocado na sua página, né, ser executado como /index.html. Ele automaticamente, selecionando a tua página, o teu nome, no meu caso, viverdeprogramação.com.br, eu não preciso colocar o /index.html. Simplesmente eu executo apenas o nome do meu site. E ele vai executar tranquilamente. Então eu salvei ele e eu vou no browser e vou colocar lá, ó, localhost /vp, que é uma pasta que eu criei, Viver de Programação, e está aqui o texto que nós colocamos. Bem-vindo ao Viver de Programação. Veja que essa estrutura aqui foi a única que ficou visível à tua página. O restante dos códigos, eles não ficaram visíveis. Lembra do nosso comentário? Cabeçalho da página e corpo da página? Não ficou visível. Mas vamos tirar essa tag para você ver. Tirei a tag corpo da página, vou na minha página. Está lá, corpo da página, bem-vindo ao Viver de Programação. Então, se você não tiver essa tag, ele vai mostrar no seu conteúdo ou na sua página. Perfeito? Então, aqui poderíamos colocar aqui corpo da página ou conteúdo que será mostrado na página. Perfeito? Então esse é o primeiro passo do HTML, que é a estruturação. HTML, fechamento da tag HTML. O red, fechamento da tag red. O body, fechamento da tag body. Ok, pessoal? Daqui a pouco vamos seguir no nosso projeto. Bom, seguindo com a estrutura HTML, agora vamos trabalhar em cima do bem-vindo ao Viver de Programação. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar algumas tags dentro dessa estrutura. A primeira delas é o tamanho da fonte, né? Então vamos utilizar uma tag já padrão do HTML, que são os Hs. Os Hs temos 6 tamanhos. Inicia em 1 e vai até 6. Quanto menor, maior o tamanho da fonte. É o inverso nesse caso, tá? Mas quanto maior o H, nesse caso o H6, menor é o tamanho da letra. Então vamos fazer aqui, ó, sempre iniciando também com o H. H1, tá vendo que ele já tem uma estruturação do Notepad++, H1, H2 até o H6. E é claro que nós temos outros nomes aqui, Hiding, href, HTML, tá? Então o Notepad++ ele já dá essa estruturação para você. Então vamos usar o H1 e vamos utilizar o mesmo nome. Eu vou até deixar o padrão, tá? H1 fechando a tag H1. Por que a gente fecha essa tag H1? Porque se você não fechar, todo o conteúdo abaixo dela, do texto que você colocou, vai ficar com o mesmo tamanho. Então, nesse caso, você está limitando o tamanho apenas para essa frase. Bem-vindo ao Viver de Programação. E vamos colocar aqui H1. Vamos salvar. Tá lá. Bem-vindo ao Viver de Programação sem, né, o H1, e aqui está o tamanho do H1.
Vejo que ele é grande, certo? Mas se você quiser ampliar mais, aí você vai utilizar o CSS ou o tamanho size, né, do texto. Então eu vou replicar aqui até o H6. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, mesma coisa, só para a gente ter um texto de evidência. Ele vai fazer uma escada inversa, tá? Salvei e vou dar um F5. Vejam a sequência dela. Então o H1 é sempre o maior e o H2, H3, aí ele vai diminuindo. O máximo que ele pode atingir na tag principal já do HTML é o H6 e o máximo é o H1, certo? Então essa é uma das tags bem utilizadas na programação e também na estruturação de um layout em HTML. Então vamos lá. Para fazer um teste, lembra que eu falei para vocês, se vocês deixarem de fora a última tag e colocarem mais algum texto, vamos colocar aqui, ó, bem-vindo em maiúsculo, tá? Bem-vindo ao viver de programação. Esse texto aqui deveria ser igual a esse daqui, só que ele vai interpretar o mesmo do H6, tá? A mesma sequência, porque a gente não fechou a última tag. Vejam na sequência. Ele vai ficar do mesmo tamanho. Ah, mas ele está em maiúsculo. Sim. Agora vamos tirar ele e vamos deixar em minúsculo. Tá lá, ó, o mesmo tamanho. Então, toma muito cuidado, né, na hora de você fazer o fechamento das tags. O importante é, no momento de você colocar uma tag, é sempre abrir ela. Então, vamos abrir o H1 e fechar na sequência com o H1. Alguns editores, por exemplo, Dreamweaver, o Atom, eles automaticamente já colocam a tag final para você, então você não precisa colocar a tag. Mas como eu já disse, cada um tem o gosto dos editores de HTML, tá? Então o meu é o Notepad++. Prosseguindo então, depois dos H1 e H6, a gente vai ter mais algumas tags principais, tá, do HTML. Uma delas, que é também bem conhecida, é a tag B. A tag B é bold, né, ou negrito em português. Então, todo o texto que você colocar, ele vai ficar mais forte, né? Ele vai ficar em negrito mesmo, e como se fosse dentro do Word. Então, se você colocar o B/B, não esquecer o fechamento da tag, porque senão todo o conteúdo abaixo vai ficar em negrito. Nesse caso, colocamos o B e o fechamento da tag B. Eu vou salvar e vou dar um F5. Veja que esse daqui é igual ao H4, tá? Em negrito. Ele fez praticamente o mesmo tamanho. Só que se você tirar a tag B, você vai ver a sequência dela, que é não negrito, certo? Então aqui eu vou colocar, ó, B e vou colocar a tag B novamente. Salvar e vou colocar só o texto abaixo para vocês perceberem. Tá lá, o B em negrito e o B sem negrito, o texto sem negrito. Perfeito?
Então aqui está mais um exemplo da tag B. Outra tag que vocês utilizam para o conhecimento da programação é o BR. O BR é para dar uma nova linha, né? É o break, new line, né? Que eles falam, nova linha. Então, se você colocar aqui um BR entre a palavra bem-vindo ao viver de programação em negrito com o bem-vindo de programação sem o negrito, vejo que eles estão na mesma linha. Então eu vou colocar o BR pulando de linha. Coloquei um BR, então entre os dois aqui. Salvei. Vejam que ele deu uma diferenciação, significa uma nova linha. Ele não tem espaçamento entre as palavras, ele só tem uma nova linha. Então o bem-vindo sem negrito ficou abaixo do bem-vindo ao viver de programação com negrito. Após o BR, nós temos uma outra tag, a tag chamado HR. O HR significa linha horizontal. É apenas uma linha, tá? Que vai ficar aonde você quiser. Ela pode ficar entre meio de texto, de tabela, entre as tags que você estipular. Lembrando que o HR e o BR, eles não têm o fechamento da tag, tá? Ela não é obrigatório. Se você quiser colocar, pode colocar, mas ela não é necessária. Por quê? O BR e o HR, ela só é utilizada para um bloco, para uma linha só. Porque o BR é apenas para dar o break, né? Para dar o pulo da linha. E o HR é apenas para mostrar uma linha horizontal, então ele não vai mexer na área de texto nenhum. Não é igual o B, que é o bold, os Hs, né, que é 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Tá? Uma outra tag que a gente vai utilizar daqui a pouco, que é o P de parágrafo. Todos eles têm o fechamento da tag. Esses dois, no momento, não têm fechamento de tag. Perfeito? Então, como a gente colocou um HR depois do bem-vindo ao viver de programação B, que era o sem negrito, eu vou salvar e a gente vai lá na página e vai ver que tem uma linha. Vejam essa linha, que bacana. Então, você pode estruturar a tua página, o teu site, utilizando essa linha. Né? É bem legal. É claro que existem outros recursos junto com ela. Tá? Outros atributos à linha ou ao HR. Esses atributos eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ok? Como nós temos essa linha, a gente deixou ali limitado, tá? A outra tag que vamos utilizar é o I. O I significa itálico, tá? É igual no Word. E isso também precisa do fechamento da tag I. Senão você vai utilizar todo o conteúdo abaixo da tua frase usando em itálico. Aonde que a gente utiliza itálico? Na maioria das vezes em palavras americanas, né? Palavras estrangeiras. No nosso popular, utilizando palavras em inglês. Tudo que é em inglês, a gente tem que colocar o itálico. Ok? Então vamos lá. Eu vou salvar e vamos dar um F5 para atualizar. Vejam que ele ficou em itálico. Ah, mas eu preciso colocar itálico e negrito. Ok. Então vamos utilizar o itálico e dentro da tag I a gente vai colocar o B. E antes de fechar o I, a gente vai fechar o B. Para simplificar, eu vou dar uma tabulação. Tabulação é você fazer utilizando o tab. Nesse caso, vejam que a minha tag I está selecionada. E a minha tag B também está selecionada, mas eles estão na proporção. Eles estão na mesma linha com o B. E esse daqui ele está na sequência. Ele não pode ser antes. Então, se você abriu a tag B de bold ou de negrito
e fechou aqui, perfeito. Se você não fechar aqui, ele não vai ter sentido, por exemplo, aqui. Correto? Vejo que ele vai ficar desproporcional. Tá? Então, o correto é abriu a tag, fechou a tag, coloca o texto dentro. Eu vou salvar e vou dar um F5. Ele ficou itálico e negrito ao mesmo tempo. Agora eu vou utilizar, além disso, eu vou utilizar o H1. Também eu vou colocar ele itálico, negrito e utilizando H1. Lembre que o H1 já é um negrito por natureza. Eu não precisaria ter o B. Mas vamos colocar ele aqui, ó, H1, e vamos fechar a tag H1. Veja que ele está na tabulação depois aqui, né? Antes do I e depois do /I. Olha lá o que aconteceu. Bem-vindos ao Viver de Programação B. Nesse caso eu vou colocar B traço I traço H1. Tá lá. Então ele está em negrito, ele está itálico e ele está usando a tag H1. Perfeito? Outra tag utilizada pelos amantes de programação seriam os casos do subscrito. Essa tag subscrito é quando você utiliza, por exemplo, valores abaixo de uma letra. No nosso caso, por exemplo, 6 átomos de carbono, né, que tem aquele número abaixo das letras. Nesse caso, você poderia fazer assim, dessa forma. C sub, que é o subscrito, número 6, fecha a tag sub e coloca o restante. Vamos colocar aqui mais um exemplo, que é o hidrogênio. H também, tá? Fecha a tag sub. E vamos colocar um texto. 6 átomos de carbono e 6 hidrogênios. Salvei e vamos ver como que fica. Olha lá, CC6H6 e o texto, né? Esse 6 abaixo da letra que você definiu é o subscrito, que é mais uma forma de você fazer a tua página, né? Tem casos que temos que utilizar esses caracteres especiais e às vezes você não encontra, né? Então, para o HTML, ele dá essa opção de subscrito. Se você tirar o sub daqui, né, e salvar, ele vai colocar tudo em subscrito. Então, o C6H ficou subscrito do 6 e o segundo 6, que é do hidrogênio, ficou subscrito do H. Porque você tem mais um sub na sequência. Então, ele ficou sub do sub, subscrito do subscrito. Né? Então, nesses casos, mesma coisa, cuidar na hora de você preencher as tags e não esquecer de fechar a tag sub. A outra tag que vamos utilizar é o P. O P é o parágrafo, muito utilizado em muito texto, em muitas páginas que são criadas, tá? Então o P, que é o parágrafo, eu utilizo muito nos meus sites, nos meus sistemas que eu crio. Nas próximas aulas a gente vai ter um pouquinho mais de estruturação em cima do parágrafo P. Mas vamos lá, abrindo sinal de menor, o P e fecha sinal. Uma dica importante, pessoal, que até esqueci de comentar, as tags, na maioria das vezes, elas são minúsculas, tá?
a gente coloca sempre minúsculo porque as tags em HTML ela tem case sensitive. O case sensitive ela trata letras minúsculas e trata letras maiúsculas. Então, hoje, no mundo tecnológico, 99,99% das tags criadas são com letras minúsculas, tirando algumas em JavaScript, em jQuery, que você coloca uma letra maiúscula numa tabulação. Tá? Mas como a tabulação do HTML, todas elas são em minúsculo. Ah, mas você pode colocar uma letra maiúscula? Pode. Vamos fazer um exemplo. H1 maiúsculo, fechando a tag H1. E vamos colocar aqui teste. Ó, ele funciona, tá, pessoal? Mas o correto da sintaxe para a programação é sempre em letras minúsculas. Mesma coisa, tá? Tá lá o teste. Vamos tirar daqui e vamos dar a continuação. O parágrafo P é idêntico aos demais, tem o fechamento da tag P. E vamos colocar aqui: esse é um parágrafo do viver de programação. E vamos colocar aqui o P. Se eu salvar e executar, ele está lá. Ele é praticamente a mesma coisa do que um texto padrão. Mas vejam que eu vou colocar mais um parágrafo. Esse é o segundo parágrafo. Vejam que o que vai acontecer? Ele vai pular de linha automaticamente e vai te dar um espaçamento entre a primeira frase com a segunda frase padrão. Tá? Esse espaçamento é o padrão do HTML. Ele é diferente desse daqui, que é o Bem-vindo ao Viver de Programação B, com o sem negrito. Mas o que nós colocamos aqui? A gente colocou a tag BR. Essa tag BR é a nova linha. No nosso caso, utilizando parágrafo, eu não preciso colocar a tag BR. Eu utilizo apenas o parágrafo. E cada parágrafo dele tem seus atributos: cor, fonte, espaçamento, você pode utilizar. Então, esse parágrafo P ele é bem utilizado. E mesma coisa, se você não fechar o parágrafo, vamos supor, deixar os dois textos, ele vai ficar corrido, um do lado do outro, certo? E se você tiver mais algum texto abaixo, ele vai continuar um do lado do outro. Só que ele vai ter um parágrafo para ele. No correto se você quiser colocar um texto, depois um texto na sequência, mas como se fosse um parágrafo mesmo, a gente teria que fazer separado. Nesse caso, um parágrafo com outro. Posso utilizar outras tags juntos? Sim, podemos. Então, nós temos o parágrafo P, que ele é a primeira escala do HTML. Depois nós temos o B, que é o bold. Então, vamos colocar o B e fechando a tag. Vejo que o primeiro vai ficar em negrito e o segundo não vai ficar. Se eu não colocar essa tag, fechamento, as duas abaixo ficarão em negrito. Então, eu posso definir apenas um B aqui e fazer o fechamento do B só no último. Posso também. Ok? Mas os dois vão entrar. Vamos colocar mais um texto. Vou colocar aqui, esse é o terceiro parágrafo.
O parágrafo do Viver de Programação sem negrito, mas ele tem um parágrafo, tá? Então ele ficou abaixo das outras. Isso é uma sequência padrão, certo? A próxima tag é o pré. Esse pré se chama pré-formatado. O pré-formatado é quando você quer definir textos de uma forma mais abrangente. Vamos supor que você quer ter um espaçamento entre uma palavra e a outra, mas você não quer utilizar o CSS, por exemplo, que você pode colocar margem, o espaçamento entre as palavras. O pré, como é uma pré-formatação, você pode definir assim, dessa maneira. O pré, vamos colocar aqui, formatação 1, e vamos fechar a tag pré, certo? Lembrando que é a mesma coisa. E vou dar um tab, vejam que eu dei um enter e dei um tab, e vamos colocar aqui, ó, formatação 2. Eu vou dar um enter novamente e vou dar mais um tab, formatação 3. Vejam que ficou, olha a maneira, com tabulações, certo? Tabulação aqui, tabulação aqui. Se você for utilizar o P, neste caso, você teria que usar o parágrafo aqui, aqui e aqui, nas 3 linhas. Se você utilizar qualquer uma dessas daqui, H1, ou somente o texto, você teria que utilizar o BR, mas você não conseguiria fazer essa formatação aqui, que é essa tabulação. Vamos salvar para vocês entenderem melhor. Vejam como que ficou. Eu vou ampliar aqui. Olha só, formatação 1, espaçamento, formatação 2, espaçamento, que é a tabulação, formatação 3. Essa forma aqui você só conseguiria fazer utilizando CSS ou tabela, tá? Como nós temos esse requisito já pré-definido do HTML, que é a pré-formatação, você consegue fazer tranquilamente. Ele não é tão utilizado, tá? Ele se perde um pouco na hora de fazer a formatação. No meu caso, vejam a diferença entre o formatação 2 com 1. Ele utilizou a primeira tabulação junto com a segunda tabulação, tá? Então aqui, ó, vamos colocar mais um espaçamento, mais um espaçamento. Olha lá, ele jogou mais a formatação 2 do que a formatação 3, tá? Então ele fez a somatória dos dois anteriores para dar essa diferenciação aqui. Essa é a última tag utilizada no HTML de forma de textos, né, de formatação de textos. E na sequência a gente vai ver outras tags utilizadas no mundo de internet.